Olá, queridos amigos do curso de Pedagogia da Faculdade SMG, a matéria de Fundamentos. Estamos para terminar esta 8ª semana. Foi postado 2 vídeos em relação à linguagem de autores diferentes, né, para que você tivesse uma ideia, 2 vídeos bem explicativos e bem direto a essa questão da linguagem oral e linguagem escrita, as diferenças e tal. Mas vamos fazer nessa aula para que possa ter uma complementação do que foi dado para vocês. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, participando do fórum e as atividades que são postas, para atividades avaliativas, que serão em torno de 4 perguntas, como sempre fazemos, São as atividades avaliativas estão baseadas no artigo que está lá no fórum. Então vocês fazem um fórum, lendo o artigo do fórum, vocês já estão preparados para responder as perguntas. São perguntas fáceis, apenas perguntas baseadas naquele artigo. Então todas as respostas estão baseadas ali. Então está bem fácil para vocês trabalharem nisso aí. Então vamos falar sobre a questão de linguagem oral. Bom, a linguagem oral, a linguagem escrita, são 2 formas de comunicação que o ser humano procura, no caso, se expressar. A linguagem oral é a primeira que o ser humano começa a se comunicar. Porque antes de aprender a escrever, aprende-se a falar. Então a criança, quando já nasce, já está tendo uma expressão oral, já chora. A criança, uma recém-nascida, ele chora, por exemplo, sua primeira representação oral é o choro. Então essa linguagem oral, ela chora. Quando ela está com fome também. Então, quando ela vai crescendo, ela vai começando a aprender as primeiras palavras, vai chamando papai, mamãe, comer. Então essa é a maneira de ele se expressar. A escrita vem depois, uma primeira expressão é oral. Aqui temos a questão da linguagem, uma diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. Então a linguagem oral é a que se usa quando o interlocutor está frente a frente conosco, e justamente podemos falar com ele. Já a escrita, em tese, é usada quando o interlocutor está ausente, em tese. Normalmente, por exemplo, uma carta, a pessoa escreve uma carta e essa carta chega a outra pessoa. Um e-mail chega a outra pessoa. Essa é a linguagem escrita. Normalmente não está, mas também pode estar presente. Tipo assim, você está no celular, outra pessoa está ali, você quer mandar uma mensagem para ela. Você manda uma mensagem, mesmo ela estando assim, presente, mas não precisa ela estar presente para ter uma linguagem oral assim, para você se expressar, A linguagem oral você só pode quando você contata com outra pessoa de frente, você começa um diálogo. Então você começa a conversar com essa pessoa, ou você começa a fazer uma palestra, coisas desse tipo, até na expressão oral, onde tem pessoas, onde tem ouvintes. Para a linguagem oral tem que ter ouvintes. Outra definição é: a linguagem oral e a linguagem escrita são 2 manifestações da linguagem verbal, ou seja, da linguagem feita através de palavras. Tanto a linguagem oral como a linguagem escrita visam estabelecer comunicação. Esse é o objetivo. Então, são verbais, depende de palavras, só que uma é falada e outra é escrita. E claro, o objetivo é comunicação entre pessoas, quando você informar alguém, quando você escreve um livro, você vai estar tendo uma expressão, uma linguagem escrita, uma expressão verbal, através das palavras que estão no livro, e vai ser direcionada a tantas pessoas. O autor não está presente em cada pessoa que comprou aquele livro, por exemplo, que leu aquele livro. Mas as suas palavras estão ali e chega até você. Enquanto a oral, ela vai precisar de ter público para conversar. Características da linguagem oral. Há uma maior aproximação entre emissor e receptor. Estabelece um contato direto com o destinatário. É mais espontânea e informal, usufruindo de maior liberdade. Há uma maior tolerância relativa ao cumprimento da norma culta. Veja só como é a questão da norma oral. Então, logicamente, há uma aproximação entre emissor e receptor. Você está falando e a pessoa está e outra está recebendo sua mensagem. Essa pessoa também que recebeu pode se tornar emissor e você receptor. Então está sendo uma aproximação entre vocês.
Pode ser frente a frente, pessoalmente, pode ser através de uma videochamada. Você está tendo uma comunicação, uma aproximação, um diálogo com aquela pessoa. Estabelece um contato direto com o destinatário, não é por a linguagem escrita funciona diferente. É mais espontânea e informal, né? Você fala aquilo que você está pensando, e é mais informal, você não precisa ter tanto assim, digamos assim, às vezes recato para ou tá falando como no próximo tema aqui, existe maior tolerância referente a cumprimento da norma. Você não precisa falar no quadradinho, tudo certinho, com toda a sintaxe, semântica, tudo certinho, da língua culta, sem nenhum erro, sem nada, como a escrita precisa. A oral você é mais importante. Então você vai conversando e você não percebe isso. Porque, logicamente, você conversa, o cérebro recebe a mensagem e já solta a resposta. Não dá tempo de processar, fazer análise das palavras que foi recebida para ver se falou, digamos, se está toda a norma culta presente nesse diálogo. Não, é mais espontâneo, mais oral, mais informal. Geralmente pode começar um tratamento mais assim, tipo você e tal, sem muita formalidade. Né? É bem informal nesse aspecto. Né? Um diálogo normal, falando dessa forma. Né? É passageiro e encontra-se em permanente renovação, não deixando qualquer registro. Então, só se você gravar, né? A única forma de ter um registro daquela da língua oral é se você gravar a conversa entre duas pessoas. Mas isso normalmente não acontece, né? Numa linguagem normal, normalmente é um diálogo e algo que você conversou ali, não quer dizer que quando você encontrar com aquela pessoa no outro dia, você vai ter o mesmo diálogo que você teve, sempre vai estar inovando, né? E renova sempre. Não requer escolarização, sendo o processo aprendido socialmente, exatamente. Um analfabeto pode se comunicar com outra pessoa totalmente, porque não precisa saber ler e escrever. Precisa apenas falar e se comunicar. Né? Usa recursos extralinguísticos como entonação, gestos, postura e expressões faciais que facilita a compreensão das mensagens. Então, exatamente, quando você vai conversando com a pessoa, nota que o tom da pessoa está triste, a face muda, quando a pessoa está muito agitada, a face muda as expressões que você faz, como eu estou passando para vocês agora, tentando diálogo com vocês, fazendo essa aula, então às vezes eu gesticulo, tanto das expressões faciais como nas mãos, né? Então a minha entonação sobe, baixa, então todas essas questões é percebida na linguagem oral, né? Não ocorre sempre linearidade de pensamento, sendo possível a existência de rupturas e desvios do raciocínio. Você está conversando uma coisa, daqui a pouco você pode cortar o pensamento daquilo que você estava falando e ir para o outro lado. E daí a conversa já muda totalmente de figura. Você pode voltar à conversa anterior ou não, fica naquela. Então sempre existe esse risco de não ser algo que vá do começo ao fim. Apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidos. Você falou errado, já era. Não tem como voltar atrás naquilo. Né? Apresenta maioritariamente um vocabulário reduzido e construções frásicas mais simples. Então, aquele vocabulário trabalhado como uma linguagem escrita. Você precisa estar. Uma linguagem, aquilo que você tem é suficiente para você conversar com uma pessoa. Você não precisa estar acrescentando. Né? Vamos à linguagem escrita, as características. Né? Vimos a oral, que é mais livre, informal. Você não precisa trabalhar com um vocabulário tão extenso. Você não precisa ser, digamos, falar à perfeição da norma culta. Simplesmente é para você se comunicar. Você se comunica de forma como, né, de acordo aquilo que você quer transmitir, sem se preocupar com essas questões. Né? Neste caso, uma linguagem formal, né? Informal. A escrita é diferente. Há um maior distanciamento entre emissor e receptor, que nem sempre está presente. A maioria das vezes não está presente. Como falei, está num livro, uma revista, um artigo numa revista, um jornal, uma tese. Não precisa estar presente, né? Mas você vê a mensagem, você pode ler o que ele mandou, embora não esteja presente. Estabelece um contato indireto com o destinatário, indireto que você não está presente. É mais formal, sendo mais pensado e planejado. Quando você vai fazer um livro, você vai escrever, passar uma carta a uma pessoa, vai fazer algum texto, você tem que pensar muito bem o que você vai escrever, para não cometer erros. Né? Há um maior rigor gramatical e exigência do cumprimento de norma culta, exatamente. Você vai estar escrevendo da mesma forma como você fala, você tem que se preocupar muito com isso, porque a pessoa que vai ler também vai notar essa diferença.
Por que a diferença da linguagem, nesse caso de culta e a linguagem oral e a escrita? A linguagem oral não tem tempo de você pensar nessas questões gramaticais e norma culta. Você tem que conversar, a pessoa fala para você, tem que responder imediatamente. Então nem sempre dá tempo de você fazer isso, na maioria das vezes não. Enquanto a escrita, não. Você pegou a carta, você pegou o livro, você dá tempo de você ler, reler, encontrar erros, marcar os erros, não, você está errado, você não sei o que e tal, pessoa. Sempre tem essa questão, né? A escrita tem que ter muito bem pensada e trabalhada. Outra coisa, tem duração no tempo e pode ser relida inúmeras vezes porque tem registro escrito. Exatamente. Então, o tempo que existia aquela mensagem ali, tanto que você quiser ler, você lê. É praticamente eternizado aquilo ali. Requer a escolarização e uma aprendizagem formal da escrita. Então você não pode ser um analfabeto. Ou uma pessoa com. Você tem que estudar e conhecer os aspectos da linguagem, da forma escrita, né, a língua que você está escrevendo. Você tem que dominar essa língua, escrever corretamente, um vocabulário mais extenso você tem que ter. Tudo isso é importante na questão da linguagem escrita. Essa é a diferença. Outra, todas as indicações necessárias para a compreensão da mensagem são feitas através de pontuação das próprias palavras. Então, está tudo ali, você não precisa de mais nada. Exige linearidade, ou seja, a existência de uma sequência de pensamento clara e estruturada, de coesão. Você não pode fazer algo, escrever um texto fora do contexto, ou sair do pensamento que você está falando ali, senão a linguagem fica incompreensível, né? Você tem que, a linha de pensamento tem que ser a mesma. Você não pode estar cortando, falando uma coisa, mudando para outra. Você tem que seguir aquele mesmo raciocínio. Se quiser falar outra coisa, você termina aquele pensamento, conclui e depois aí você vai para outro. Não pode misturar as coisas, que muitas vezes acontece na linguagem oral. Possibilidade é a revisão de conteúdo e a correção de erros. Exatamente. Escreveu errado? Escreveu. Está um erro de faltou uma palavra, um acento, duplicou letra. Tá, vamos corrigir isso aqui, dá para corrigir. E fica bem feito. Deve apresentar um vocabulário variado e construções frásicas mais elaboradas. Exatamente. Você não pode estar repetindo as mesmas palavras. Quando você escreve algo, você tem que colocar sinônimos. Né? Por isso você tem que ter um extenso vocabulário. Não, mas para isso está o dicionário para você buscar. Né? Ele tem que ser bem feito. Né? Quando usar a linguagem oral e a linguagem escrita? Vamos ver essas diferenças. Essas duas formalidades da linguagem são usadas diariamente pelos falantes. Principalmente nós que estamos na área acadêmica, professor, aluno, o professor fala, escreve, o aluno também fala, às vezes o aluno escreve, o aluno quando vai responder uma questão numa prova, ele está usando essa linguagem escrita, ou quando se está perguntando oralmente, o aluno responde, ou quando existe um diálogo entre professores e alunos, existe uma linguagem, está trabalhando ali, quando o professor escreve algo, pede para o aluno escrever, o aluno está escrevendo, então, né? Esse do dia a dia nós usamos essas duas linguagens. A língua oral é usada em conversas, diálogos, apresentações, telefonemas, aulas, entrevistas, etc. Então usamos conversa do dia a dia, no diálogo entre duas pessoas, alguma apresentação de um trabalho, nos telefonemas, celular, que estiver conversando, tal, existe essa linguagem oral, nas aulas que o professor dá, nas entrevistas que isso é feito, que são feitas, e outras situações. Né? Então, são várias situações em que a linguagem oral é usada. A linguagem escrita é usada em cartas, e-mail, bilhetes, jornais, revistas, sites, livros e outras coisas, blogs e etc. Então, veja só a diferença. Né? Uma você tem que usar a fala, outra você tem que usar a escrita. Então, tudo que foi escrito é linguagem escrita, tudo que você escreve. Tudo que é falado é linguagem oral. Um resumo simples, isso aí está muito bem claro. Isso aí. Apesar das diferenças existentes entre a linguagem oral e a linguagem escrita, não podemos considerar uma mais complexa ou importante do que a outra, uma vez que existem vários níveis de formalidade e informalidade na oralidade e na escrita, como já conversamos. Né? Então, as duas são importantes, você precisa das duas. Vamos supor que você vai defender o seu TCC. Você vai ter que usar a linguagem oral, você vai ter que fazer uma apresentação primeiro. Você vai ter que fazer seu TCC escrito, ele vai corrigido, vai para uma mesa,
analisado pelas pessoas que vão comprar a banca. Né? Depois, se tiver erros, antes de ser publicado, ele vai ter que ser corrigido, vai ter que passar por um revisor de gramática, ortografia, todas essas questões para que ele fique perfeito, né? Para trabalhar em norma culta sempre, e na oralidade em questão formal. Se você fazer essa apresentação, você vai também ter que usar a norma culta. Você vai fazer uma apresentação de TCC com a linguagem como você está conversando com o seu colega, né? Ou você é casado com o seu filho, assim, de maneira informal, tal, mais próxima. Não, você vai ter que usar linguagem já culta nesse aspecto. Então, veja só, numa banca de TCC, você vai utilizar essas duas, a linguagem escrita e a linguagem oral. Porque normalmente você vai pegar aquele texto, você pode ler ou você pode colocar num PowerPoint, né, no Keynote, e colocar num quadro para servir de auxílio, como eu estou fazendo com vocês aqui, né, para auxiliar na sua apresentação. Você fala e a pessoa escuta o que você diz e lê o que você escreveu. Né? Então, existe essa questão. Né? Então, você pode usar as duas formas. A mãe informal, vai escrever uma carta para a namorada, por exemplo, que antigamente era usual. Hoje são os e-mails, que isso é mais informal ainda, que é coisa muito rápida. Um e-mail, uma notinha, você manda, oi, quero te ver, tal, tudo bem? Então, as mensagens no WhatsApp, né, são bem informais e muito curtas, né, muito diretas. E costuma-se usar essas expressões que na linguagem, em outro tipo de texto, você vai ter que usar uma norma mais curta. Por exemplo, se eu colocar um TCC com uma mensagem do WhatsApp, você nota que as pessoas abreviam coisas, você tem que tentar valer, coloca VLW, né, um exemplo, né? É uma linguagem de WhatsApp, tem sua própria linguagem, é uma linguagem bem informal, não é uma linguagem culta. Tá. Você vai fazer, por exemplo, um currículo. Você colocar um currículo, tem que ser bem feitinho, a linguagem tem que ser mais polida. Né? A conversação é a mesma coisa. Então, tudo que você usar, essas diferenças, linguagem oral e escrita, as duas podem ser usadas formais ou informais, dependendo de cada situação. Há momentos que exige uma linguagem falada extremamente cuidada, como entrevista de emprego, discursos, apresentações públicas, como foi falado, né, as apresentações de TCC, de tese, dissertações, né, uma polida. Há também situações em que uma linguagem escrita mais descontraída e próxima da oralidade aceita, como os chats, fóruns, mensagens do celular, como comentado. Né? Então existe essa questão. Não quer dizer necessariamente sempre a linguagem escrita será mais culta, mais formal, mais polida, e a linguagem oral será mais descuidada. Não, depende de cada situação. Existem os dois lados. Né? A única diferença é que na linguagem escrita, né, ela permanece ali o que você escreveu. Então, e a oral não, passou, às vezes você nem lembra o que você falou com a pessoa, às vezes a pessoa nem lembra que conversou com você, mas se você pega a mensagem e lê, está ali. Então, essa é a diferença. O ensino da linguagem oral hoje tem sido foco de muitas discussões, sobretudo a partir de compreensão da linguagem como uma atividade discursiva, como processo de interação verbal, pela qual as pessoas se comunicam umas com as outras, por meio de textos orais ou escritos, organizados, inevitavelmente em gêneros. É isso. Uma forma de entender o processo da linguagem tem alterado a visão tradicional a respeito do tema, que acabava por estabelecer características rígidas que distanciam a linguagem oral da escrita. Vamos ver. Essas. Um quadro comparativo entre as características da linguagem oral e da linguagem escrita. Linguagem escrita. Seu suporte é gráfico. É veiculada graficamente e registrada por escrito. Linguagem oral. Seu suporte é sonoro. É veiculada por meio do som. É falada. Vejam as comparativas entre as duas. Né? A escrita é produzida na ausência física do interlocutor. A oral é produzida na presença física do interlocutor. A escrita não conta com um recurso gestual corporal. Você gesticula para se escrever algo. Né? Simplesmente você escreve. Os sentidos do que se fala são construídos articulando-se. Fala com todo o gestual corporal. Um dos exemplos disso aí são de Libras. Normalmente você olha que a pessoa de Libras gesticula muito o corpo, aspectos faciais, né? Que é mais do que uma linguagem como assim, por exemplo, você vai
Você não vai direcionar a música para a população em geral, por exemplo. Você não gesticula tanto. E você não usa, principalmente expressão social, você não usa tanto. Já em Libras você usa, gesticula mais. Você usa os aspectos faciais mais, porque é necessário para a compreensão. Né? Só citando um exemplo. A linguagem escrita utiliza a variedade padrão da língua. E a linguagem oral não utiliza a variedade padrão da língua. Mais diferenças. A linguagem escrita utiliza registro mais formal. A linguagem oral utiliza registros mais coloquial. Não possibilita a troca de turnos, a linguagem escrita, né, imediata entre os interlocutores. A linguagem oral possibilita a alternância de turnos imediata entre os interlocutores. Às vezes um é emissor receptor, e aquele que é receptor passa a ser emissor, e que é emissor passa a ser receptor. Existem essas trocas, né? Um diálogo sempre assim. A linguagem escrita é planejada. A linguagem oral é espontânea. O discurso, na linguagem escrita, o discurso é mais completo e preciso, mais preciso e completo, né? Na linguagem oral, o discurso é mais fragmentado e incompleto. Na linguagem escrita, é menos dependente do contexto. Na linguagem oral, é totalmente dependente do contexto. Na linguagem escrita, possui mais prestígio na cultura. E na linguagem oral, é menos valorizada na cultura. Então, vemos isso aí, são alterações. Foi o que foi falado, né? Essa forma de ler o processo de linguagem tem alterado a visão tradicional a respeito do tema que acabava por estabelecer características rígidas. Isso era o que se creia, né? Hoje já não, existem essas alternâncias aí, não é necessariamente é isso aí, mas em sua essência é isso aí, né? Então, temos essa pequena discussão sobre isso, né? Já vamos marcar tentar ver se conseguimos uma live para conversarmos sobre esse tema. Então, vamos ver se conseguimos, não sei se quarta-feira, se era possível, ou talvez antes, tá? Então, terminamos com esse tema. Aqui estão as fontes buscadas e façam as atividades que foram propostas para essa semana. E lembrando também que alguns prazos foram alterados, né? As atividades que foram postas posteriormente, no caso, a atividade essas atividades que vocês têm que fazer objetivas, o prazo delas foi alterado justamente para dar tempo de vocês fazerem por ter sido postado posterior por questão de logística.